Glória a Deus, aleluia. Com a salva de palmas, louvor ao Senhor Jesus. Os irmãos, né, que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, podem ofertar na casa do Senhor. E vamos ficar de pé para nós fazer oração em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite nós estamos aqui. E obrigada, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, seja material ou espiritual. E que também, ó Pai, o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, para que eles também possam, Pai, estar abençoando a tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Aleluia. Pega fogo. Onde sente Pentecoste põe os pés. Aleluia. Pega fogo. Orando sempre para não perder a fé. Se Jesus vier agora, muitos crentes vão ficar. Crentes de falar do outro lado, o céu não vai entrar. Hoje é dia de conserto, vamos todos consertar. Jesus é bom, Ele vai te perdoar. Jesus é bom, Ele vai te perdoar. Glória a Deus. Agora passar a palavra para a nossa missionária Juscelene, em nome do Senhor Jesus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus santo de maravilha. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, estou muito alegre por estar aqui nessa noite, né? Graças ao Senhor, que me deu essa oportunidade, nos deu a oportunidade de estar aqui, né? Aleluia. Em nome de Jesus. Ele me deu a oportunidade de estar trazendo uma mensagem, né? Da parte do Senhor para nós aqui nessa noite. Uma mensagem que fala de oração, né? Aleluia. A importância da oração. Glória a Deus. Eu peço de irmãos que abrem suas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante. Amém? Glória a Deus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedis. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzes à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos
3 conquistados. Glória a Deus. Como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Então aqui, né, Jesus, ele nos ensina a orar, né? Eu fazia antigamente, né? Antes de eu ter o conhecimento da palavra de Deus, eu fazia essa oração aqui, mas eu fazia da forma errada, né? Eu vou ler aqui os versículos e vamos um resumo, em nome de Jesus. Eu orava errado, né? A oração do Pai Nosso. Algumas palavras que tem aqui eu não falava, e já falava outras que não tem aqui, né? Por isso que é muito bom nós ter o conhecimento da palavra de Deus, porque nós saímos do engano, né? E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então essa palavra, a verdade, ela nos liberta de tudo, de todo engano, de toda falsidade, de todo mal, né? Glória a Deus. Então, e essa oração aqui é uma oração antiga, que é o Pai Nosso, né? Que nossos pais nos ensinou, né? Mesmo que foi assim, da forma errada, né? Porque a forma correta é essa aqui, né? A qual Jesus aqui está nos ensinando, né? Glória a Deus. Eu vou ler o versículo 5, começar no 5. E quando orares, ou seja, né? É uma necessidade, né, da oração. Nós necessitamos de orar, né? Não sejas como os hipócritas, porque se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então, quem que orava assim? Quem fazia isso eram os fariseus e saduceus, né? Eles faziam isso para se mostrarem, né? Para se mostrarem. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. O que quer dizer que não haverá recompensa, que não houve recompensa para eles, né? Alguma da parte de Deus. Por quê? Nós devemos orar como? Fala aqui também para nós entrar para o nosso aposento, né? Que é aposento. Entrar para o nosso aposento e orar em secreto com o Senhor, né? Ou seja, aposento significa não assim, por exemplo, vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta ali e vou, né, orar. Não. Está dizendo assim, uma forma de orar. Podemos orar ao Senhor por pensamento. Então, tem alguns tipos de oração. Tem a oração, que é a oração de guerra, né? Que nós vamos orar em voz alta. Tem a oração que nós vamos falar em secreto com o Senhor, né? Nós vamos falar em secreto, que ninguém vai ouvir. Nem pessoas e nem o Satanás, né? Porque quando nós oramos em voz alta, tudo que nós falamos, né? Falamos em voz, ele ouve, né? Em voz alta, ele ouve. Glória a Deus. O versículo 6, mas tu, ou seja, nós, né? Nós cristãos, quando orar, entra em teu aposento, eu acabei de dizer, e fechada a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará em público. Ou seja, o Senhor, ele já nos conhece,
Ele já sabe, né? Já sabe aquilo que nós vamos pedir, ele já sabe daquilo que nós precisamos, mas ele quer ouvir, né? E nós necessitamos de orar. Porque a oração, a Bíblia diz que a oração de um justo surge muitos seus efeitos. E a oração, ela nos aproxima de Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós aproximamos de Deus, mais intimidade nós, né, ganhamos com Ele. Apesar que está bem difícil, né, para a gente estar tirando tempo não só para orar, mas para fazer as coisas, né, de Deus, as coisas para o Senhor, orar, jejuar, né, está difícil, mas nós precisamos de esforçar, né, glória a Deus. O versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Repetição quer dizer, todos os dias nós vamos orar a mesma coisa? Se cada dia é diferente um do outro, né? E cada dia nós nós vivemos algo novo, né? A cada dia nós vivemos algo novo, a cada dia acontecem coisas novas. Então, não é para nós orar repetidamente. Todos os dias é a mesma coisa, né? Então, assim, todos os dias nós temos algo para falar com o Senhor, né? E não é também no muito falar. A oração não é no muito nós falar com o Senhor, né? Não é, por exemplo, eu vou ficar 2, 3 horas orando, né? Não é no muito falar. É aquilo que nós necessitamos falar com o Senhor, aquilo que nós estamos, né, precisando de falar com o Senhor. E não é no muito falar que o Senhor, né, ouvir as nossas orações, né? E o Senhor, Ele não ouve as nossas orações de qualquer jeito, né? De qualquer maneira. O versículo 8. Não vos façais, pois, semelhantes a eles. Por quê? Vosso Pai, o Pai Celestial, que seja o nosso Senhor, Deus, né? Sabe do que necessitais, antes mesmo de vós lhe pedir. Então, antes mesmo de nós pedir, o Senhor já sabe, né? Porque Ele é onisciente, né? O que significa que Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Então, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas mesmo assim, Ele quer nos ouvir. Ele quer que nós sujeitamos a Ele. Ele quer que nós buscamos a Ele em oração. E a forma de buscar o Senhor é na oração, né? 2 Crônicas, capítulo 7, 14, fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, se eu não ouve a oração de qualquer jeito, de qualquer pessoa, né? Aqui nesse versículo está falando: e se o meu povo se humilhar, nós nos humilhar perante o Senhor, né? Nós nos humilhar perante o Senhor, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é poderoso, reconhecer que Ele tem o universo, Ele tem o mundo, Ele tem a terra na palma da sua mão, reconhecer que somos dependentes dEle, né? Reconhecer que nós não somos nada sem a presença dEle. Glória a Deus. Se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. O que é maus caminhos? É se converter, nós nos converter das coisas más que nós praticávamos, né? Dos pecados, da vida pecaminosa, a qual nós vivíamos, na vida pecaminosa.
então sararei a sua terra, né? Então o Senhor, Ele nos sara, né? Quando nós arrependemos, quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, maus pensamentos, dos nossos pecados, aquela vida pecaminosa, né? Quando nós nos convertemos, quando nós abandonamos, então Ele ouve as nossas orações, Ele nos sara, né? Glória a Deus, Ele ouve e guarda as nossas orações. Glória a Deus. Deus seja louvado. E a oração é muito poderosa. A oração, como eu já disse, a oração de um justo surge muitos seus efeitos. Glória a Deus. Paulo e Silas, quando eles estavam naquela prisão, né, quando eles foram presos ali para serem mortos, um cantava e o outro orava. E o que aconteceu? As cadeias se quebraram, né? As correntes se quebraram ali, eles foram soltos. Glória a Deus. Glória a Deus. O próprio Jesus, ele orou ao Pai. E quando ele estava lá naquela cruz, ele falou, né? Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o que Jesus disse? Que seja feita a tua vontade. Então nós precisamos de orar a Deus e falar que seja feita a tua vontade, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável para nós. Coisas que para nós achamos que é bom, para Deus não é. Coisas que para nós, né, nós achamos que é impossível, para o Senhor não é. E Ele, como Ele sabe e conhece todas as coisas, então Ele sabe o que é bom e o que é ruim para cada um de nós, né? Glória a Deus, aleluia. Então, a oração é um meio muito importante, né? Da nossa ligação e da nossa comunhão com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Versículo 8, agora eu vou ler o versículo 9. Glória a Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém. Então, irmãos, ou seja, eu fazia essa oração aqui. O versículo 12 fala assim: perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E se nós não perdoar o nosso irmão, não perdoar aquelas pessoas a qual nos fez mal ou a qual nos faz mal, então o Senhor também não nos perdoará. E eu fazia essa oração aqui e não perdoava, e tinha ódio no coração de algumas pessoas, tinha raiva. Então o Senhor estava ouvindo a minha oração? Né? Não. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. O versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, temos que ser completamente dependentes do Senhor para o nosso sustento, né? Tanto no natural quanto no espiritual. Ou seja, é agradecer o Senhor, né? Pelo pão de cada dia. Nós lá em casa, né, nós temos esse costume de cada refeição, café, almoço, janta, né? Toda refeição que nós vamos fazer lá, antes nós fazemos uma oração de agradecimento ao Senhor, né?
e reconhecendo que Ele é o provedor daquele alimento, né? Agradecemos Ele por aquele alimento e pedimos, né, que Ele mantenha a nossa despensa rica e farta, né? E que nos abençoe para que assim também nós possamos abençoar, né, outras pessoas a qual estejam, né, precisando de um alimento que nós tenha para doar, né? Glória a Deus. Aleluia, Deus Santo. Aleluia, Deus Santo. Mas livra-nos do mal. Mal é o quê? Do mal. Livra-nos do mal. Eu fazia essa oração e não sabia o que era isso. Livra-nos do mal. Do mal é quem? É as investidas do maligno. Mal é o maligno, né? Então a gente pede ao Senhor que nos livra do maligno, né? O próprio Satanás. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque dele é o reino, né? Do Senhor é o reino, é o poder e a glória para sempre, né? O Senhor, Ele é o princípio, o meio e o fim, né? Ele é o alfa, ômega, né? Glória a Deus. Então o Senhor é maravilhoso. No versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Né? Glória a Deus. Então, se nós perdoar os homens, né? Ou seja, as pessoas a qual nos faz algo mal, se nós perdoar, então o Senhor também nos perdoará. Mas se nós não perdoar, não adianta. Não adianta nós pedir perdão ao Senhor, né? Porém, se não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Se nós não perdoarmos, Ele não nos perdoará. Então, não é uma coisa fácil, né? Então, assim, é por isso que nós devemos meditar na palavra do Senhor. Né? Não fazer assim, ler por cima, sem buscar o entendimento, né? Porque senão nós, às vezes nós vamos até ler, mas vamos fazer o contrário, né? Então nós temos que ler, ouvir a palavra do Senhor e meditar nela, né? Voltar, ler de novo, meditar, trazer, né? Guardar na nossa mente, no nosso coração. Glória a Deus. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós não pecamos contra Ele, né? Ou seja, nós esforçamos, né? Nós esforçamos para sermos obedientes ao Senhor e não pecar contra Ele, né? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus Santo. Então, o que acontece? E outra coisa, que se nós também não obedecer essa palavra, nós não teremos a vida eterna, né? Nós não teremos a vida eterna lá do Senhor. E a oração é muito importante. Eu já tive, né, algumas promessas cumpridas na minha vida através de algumas orações que eu já fiz ao Senhor, né? E nós temos que orar e esperar no Senhor, né? Não é orar e fazer do nosso jeito. Uma das coisas, eu vou contar um testemunho, né? Do que o Senhor fez, né? Algo que eu recebi da parte dele, através, né, da oração que eu fiz, que eu pedi, né? Quando eu estava no mundo, eu tinha a minha vida sentimental arrasada, né?
acabada. Aí, depois, eu aceitei Jesus. Aí eu comecei a caminhar, né? Comecei a caminhar com o Senhor. E a palavra do Senhor foi trabalhando no meu coração, né? Foi trabalhando na minha mente. E eu falava que não queria mais ter relacionamento, que eu não queria mais, né, casar, nada disso por causa do sofrimento que eu tive, né? Mas aí, Jesus foi trabalhando na minha vida e no meu coração. Então, eu comecei a orar a Deus, né? Toda noite, eu ia orar toda noite. Eu ajoelhava lá no meu quarto e orava a Deus. E todas as noites eu pedi ao Senhor que preparasse um esposo para mim. Toda noite eu orava para que Ele preparasse. Aí chegou num certo tempo, né? Que o tempo foi passando, né? Todos os dias eu orava. E o tempo foi passando e eu não via nada e Ele não preparava nada, né? Aí eu falei com o Senhor: Senhor, eu não vou orar mais não. Eu não vou pedir mais, né? Que seja feita a vontade do Senhor. Então, aí, por alguns dias, aí eu não orei mais pedindo o esposo. Eu orava todos os dias, mas eu não falava mais, né, no esposo. Aí eu pensava: eu já falei com o Senhor, né? Então, e Ele conhece, sabe o desejo do meu coração. Mas aí passavam uns dias, eu voltava a orar de novo. Eu não esquecia. Eu voltava a orar de novo. Senhor, prepara para mim um esposo, para que eu possa, que seja um homem de Deus, que seja um homem do Senhor. Para quê? Para que eu possa ajudar, né, ele na obra do Senhor e para que ele também, né, possa estar do meu lado, para a gente fazer a obra junto, né? E aí um dia eu conheci o Márcio, meu esposo, e o Senhor, Ele confirmou. E quando eu conheci ele, nós começamos a conversar, né? Aí eu pedi ao Senhor também confirmação, né? Porque nós precisamos de pedir ao Senhor confirmação das coisas que nós pedimos, né? Porque aí orei ao Senhor, pedi ao Senhor confirmação, e o Senhor confirmou que era ele. Aí então, daí para cá, né? Aí nós fomos conversando, né? Nos conhecendo. Aí namoro de 6 meses, aí casamos, né? Então assim, ele é um fruto de oração, que eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor, né? E o Senhor me concedeu. O Senhor me concedeu. Mas também eu precisei de orando e esperando, né? E Ele me deu essa bênção, né? Que Ele é uma bênção de Deus. A minha Bíblia chora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, é verdade, Ele é uma bênção. E tudo que vem de Deus para nós é bênção, né? O que for maldição é do Satanás, né? Porque é ele que apresenta maldição para nós. E o que acontece? Mas até um tempo antes de eu conhecer ele, eu fiquei um pouquinho assim, meio que desanimada, né? Porque dificuldade, né? Vou dizer dificuldade para estar indo para a igreja, aos cultos. Morava eu, né? E os dois filhos, mais Miguel, né? Então assim, eu encontrava muitas dificuldades. E um dia eu estava bem assim, meio que desanimada. Aí era época de frio. Era o mês, eu lembro que era mês de julho. Era mês de julho, que era época de frio.
E o sol saía de manhã cedo, aí tinha dia que eu pegava a cadeira e sentava no portão da minha casa, que ali o sol batia cedo, né? E um dia eu peguei a cadeira, sentei lá toda sentada, né? O sol de manhã cedo, na parte da manhã, e veio desanimada e falando com Deus no pensamento, né? Não em voz, mas no pensamento, falando com Deus, pensando em muitas coisas. E passando por algumas dificuldades naquele momento, né? E aí veio um senhor que eu não conhecia, né? Aí ele veio e parou na minha frente, tampou no sol em mim, ele parou na minha frente assim e falou comigo e falou: eis que o Senhor manda te dizer que você está prestes a receber uma bênção, mas que o inimigo ele vai se levantar, mas que é para você ficar firme, que o Senhor vai te dar autoridade de você simplesmente levantar as mãos e ele cair por terra. Glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso. E essa bênção, aí passou uns dias, aí eu conheci ele. Então, ele era a bênção, né? A qual o Senhor já tinha preparado, mas que eu não sabia, eu não conhecia. Ou seja, se eu tivesse saído do caminho, porque eu estava, alguns momentos a gente fica desanimado, né? Por causa das dificuldades, e ali eu estava passando por isso. Se eu tivesse abandonado, né? Abandonado a Cristo, abandonado o caminho, voltado para trás, eu não teria conhecido Ele, né? Então o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele ouve nossas orações, né? Nossos pedidos, sendo da vontade dEle, Ele nos concede, né? Então, nós devemos sempre orar ao Senhor, buscar a face do Senhor em oração, né? E são muitas coisas que o Senhor operou, né? Através de uma oração. A Ana, que era estéril, né? Ela queria um filho e ela orou e o Senhor abriu, né? A madre dela e ela teve um filho, né? Então ela orou e teve fé, né? Glória a Deus. Então, assim, é muito maravilhoso esse Senhor Jesus, né? Vale muito a pena. E a verdade é que sem Ele não tem jeito, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Se nós estamos fora dele, nós estamos fora do caminho e nós estamos mortos, né? Então, sem Ele não tem jeito, né? Então, nós precisamos de estar. A Bíblia diz também que é para nós orar sem cessar, né? Meditar na palavra dia e noite, né? Então, e nós precisamos de esforçar, tirar um tempo, né? Aí, muitas vezes a gente fala: mas eu não tenho tempo, meu tempo é pouco. Mas o Senhor, Ele nos dá o tempo. Então, é nós que precisa, né? De estar separando as coisas, né? Separando as coisas do nosso dia a dia. O Senhor nos dá 24 horas para nós tirar um tempo, né? Com Ele, né? E não é Ele que precisa de nós, é nós que precisamos dele, né? Nós que precisamos do Senhor. Então, quero deixar essa mensagem, né? Aqui para mim e para nós que estamos aqui nessa noite, né? Essa mensagem a qual o próprio Jesus ensinou, né? Sobre a oração. Amém? Glória a Deus. Assim eu agradeço a minha rica, né? E abençoada oportunidade nessa noite e que o Senhor continua, né? Abençoando a vida dos irmãos, né? Me abençoando, abrindo o nosso entendimento, nos dando sabedoria, né? E renovando nossas forças a cada dia, né? Em nome de Jesus. Amém?
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As palmas que louvo o Senhor. Que palavra forte, né? O próprio Jesus nos ensinou sobre a importância da oração. O que significa oração? A oração é um relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Quanto mais a gente fala com Deus, mais Ele vai se revelando, Ele mesmo se revela a nós, né? Então nós precisamos de ter um relacionamento com Deus para que nós entendemos os planos, os projetos de Deus para nossas vidas, aquilo que Deus quer que nós faça, né? Que nós somos um servo dele. Então nós precisamos de perguntar a Deus algumas coisas, fazer pergunta a Deus e agradecer a Deus. É muito jeito de orar que nós temos. E nós não precisamos de ficar repetindo palavras de oração, porque tantas coisas que nós temos para falar com o nosso Senhor, tanto não agradecer a Deus, né? Essa chuva é uma bênção de Deus, que Deus se preocupa conosco, Ele tem por nós o amor separado, o amor grandioso por toda a criatura. Essas águas que estão caindo sobre a terra, abençoa toda a terra, todos os animais, abençoa tudo que tem na terra, tudo que tem vida na terra, precisa dessa chuva, e Deus Ele tem nos abençoado, né? A oração é muito importante para a igreja. Jesus, em vários trechos da Escritura Sagrada, Jesus tem ensinado de se orar. Essa passagem que a minha esposa leu aqui, é uma passagem que os discípulos pediu Jesus para ensinar eles a orar, e nos ensina a orar, né? Jesus ensinou que não era para eles ficar com vã repetição, né? O próprio Jesus, ele tinha necessidade de orar. Muitas das vezes ele se retirava da cidade, do povo, do meio do povo, do meio do tumulto, ia para um lugar isolado, um lugar de calmaria, para ali ele ter uma comunhão com o Pai, para ali ele falar das intimidades, para ali ele falar dos medos, das dúvidas, né? De pedir direção a Deus. É muitas coisas que nós temos que pedir a Deus, que nós temos que conversar com Deus. E às vezes, irmão, nossa vida não flui nem no natural, nem no espiritual, porque nós não temos um relacionamento com o papai. Aí, as crianças, tudo precisa de um aconselhamento dos pais, precisa de direção dos pais, precisa que os pais falem assim: não faz isso não, não vai ali não, ali é perigoso, vem para cá, né? Precisa do ensino dos pais. E Deus, nós também, Deus olha para nós, Ele vê nós como criança, como recém-nascido. Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós diante do nosso inimigo, se nós não tiver a direção de Deus, se nós não tiver debaixo do esconderijo do Altíssimo? O Salmo 91, aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Deus, Ele quer nos habitar debaixo dele, para nós estar protegidos, para Ele nos dar direção. O Salmo 32, 8 e 9. O Pai fala assim: eu vou guiar e orientar vocês, lhe mostrarei o caminho que deve andar. Não seja teimoso como a mula e os cavalos, e precisa de rédea e de cabeça, para que obedeça. Então o Senhor, Ele quer nos guiar, Ele quer nos dar direção, Ele quer nos mostrar aquilo que nossos olhos carnais não veem. Ele quer nos revelar aquilo que está escondido, os planos dele para nossas vidas, irmão. Todo homem nasceu do projeto de Deus. Todo homem nasceu do coração de Deus. Todos nós nascemos do coração de Deus. Tudo que tem na terra, nos céus e debaixo da terra, nasceu no coração de Deus. Amém? Satanás não nasceu do coração de Deus, mas o anjo nasceu do coração de Deus. O projeto de Deus. Quando você vai fazer uma casa, se você for construir uma casa, o projeto, você vai ter que projeto primeiro aqui, ó. Que tamanho é o cômodo? Quantos cômodos vai ter sua casa? Qual o tamanho dos cômodos? Aonde vai ser o banheiro? Como é que vai ser o banheiro? Então o projeto aqui, nós nascemos no coração de Deus. Deus, Ele quer nos guiar porque Ele sabe, Ele conhece, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele tem poder sobre tudo.
Ele está em todos os lugares e Ele tem conhecimento de tudo, debaixo da terra, em cima da terra, nos céus. Ele tem conhecimento do fundo do mar. Nada passa despercebido do nosso Senhor. Às vezes nós caímos no laço, às vezes nós ficamos enrolados porque nós não pedimos direção a Deus como esposo. É orar e esperar. Glória a Deus. Espera. Esperar não é fácil. E Deus, Ele não muda a linha de trabalhar por causa de mim, por causa de você, por causa de ninguém. É o tempo dele. É o tempo dele. É o caminho dele. Ele não vai mudar um caminho porque você quer, não. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus levou aquele povo um caminho que demorava 40 dias para chegar. E tinha um caminho que era bem pertinho, mas Deus levou o povo naquele caminho que gastava 40 dias, porque ali naqueles 40 dias o povo ia ter um relacionamento com Deus. O povo ia adorar a Deus ali naquele deserto. O povo ia sentir a presença de Deus ali no deserto. O povo ia sentir o cuidado de Deus ali naquele deserto, ia firmar um relacionamento naquele deserto com o povo. Moisés, ele firmou um relacionamento com Deus. Josué também. Elias, Abraão, Isaac, Jacó, Pedro firmou um relacionamento com Jesus. Então, esses homens, essas mulheres, Maria Madalena firmou um relacionamento com Jesus, que até depois dele morto, ela falou para o anjo, ela falou para Jesus, que ela não sabia que era Jesus, né? Ela achou que era o zelador, ela achou que era o jardineiro, ela falou, fala onde você colocou meu filho, fala comigo, porque eu vou buscar. E uma das formas, irmão, da gente criar um relacionamento com Deus é por meio dessa palavra, por meio de ler ou ouvir essa palavra e por meio de falar com Ele. E as coisas estão tão difíceis nessa terra que os filhos já não falam com os pais mais. Como é que vai falar com Deus? Já não fala, já não dá um abraço com o pai mais, já não tem intimidade com o pai mais, não tem mais, já não senta na mesa com o pai mais, já não ouve o pai mais, já não quer os conselhos do pai mais, quer conselho de lá de fora, conselho do pai não quer. Na igreja também, irmão. Nós, às vezes, nós desprezamos os conselhos do papai. Quando nós desprezamos o conselho do papai, nós pegamos os conselhos de Satanás. Nós andamos nos caminhos do Satanás. Porque nós desprezamos. Na nossa vida natural, assim, quando o filho não quer ouvir o pai, ele ouve o amigo lá fora. Mas só que o amigo, ele não tem um sentimento puro. Ele não tem laço de sangue, ele não tem laço profundo com aquela pessoa. Quando a pessoa dá com o burro na água, quando acontece alguma coisa, o amigo, ó, casca fora, sobe aqui, sobe o pai. É assim nós fazemos com Deus. Nós andamos pelos nossos caminhos, nós largamos os caminhos do Senhor, nós largamos os caminhos estreitos, a porta apertada, por causa da dificuldade, e vamos andando no nosso caminho. Nós vamos andando no caminho que não é para nós andar. E quando as coisas dão errado? Quem é que está com as mãos estendidas? Quem é o nosso socorro bem presente? Quem é o nosso abrigo? Quem é o nosso Salvador? Quem é o nosso Libertador? É o nosso Pai. Aleluia. Então, irmão, antes de nós sair do caminho, vamos. Deus tem uma obra. Deus tem uma obra poderosa para Ele fazer aqui nesse lugar. Eu estou sentindo. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Glória a Deus. Rei, Alamaço, Iana, canta, Lamanai. Mas nós precisamos de ter um relacionamento com Ele. Ele vai nos mostrar coisas, irmão, que nós não conhecemos. Vai nos levar a lugares grandes. Vai nos dar autoridade.
vai abrir a nossa mente, vai abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que nós podemos viver aquilo que Ele preparou para nós. E tudo que Ele preparou para nós era para dar glória ao nome dEle, é para glorificar o nome dEle. Pessoas vão se converter, como nós santificar a nossa vida no Senhor. Vamos fazer uma aliança com o Senhor, de nós santificar a nossa vida. Vamos santificar a nossa vida. Orar ao Pai até nós ouvir a voz dele. A oração começa quando nós começamos falando com Deus, mas a oração só fica boa quando nós ouvimos a voz de Deus. É nós que precisamos ouvir a voz de Deus, é nós que precisamos de sentir a direção, de ouvir a direção de Deus. Um dia eu fui fazer uma visita numa casa, irmão. A mulher me chamou para orar na casa dele, o filho dela estava dormindo, porque ele tinha assassinado um amigo dele, e ele ficou impressionado com aquilo. E ele estava pulando o quarto, na cama dela de madrugada, de medo, e estava tremendo, cobrindo a cabeça de medo. E essa mulher, eu topei com ela no morro ali. E ela falou, levantou as mãos para cima e falou, foi Deus que fez eu para você, meu filho. Porque Deus falou comigo que você vai me chamar você orar o meu filho não está dormindo. Estava chorando. O rapaz ele tinha mais de 20 anos já. E aí eu falei, eu só vou no culto ali, depois eu vou na sua casa. Ela falou, mas você vai mesmo? Eu falei, vou. Chamei 12, chamei um casal de irmão para ir lá comigo. Nós fomos lá, lemos a palavra, fizemos uma oração, não aconteceu nada. Fizemos uma oração, orei. No outro dia eu liguei para ver como é que estava. Foi uma bênção. Deus operou, meu filho já está tudo tranquilo. Glória a Deus. Bem. Aleluia. Graças a Deus, muito obrigado, que Deus abençoe. Aí eu fiquei na casa dela fazendo os cultos umas 3 semanas, pregando a palavra lá. Um dia que eu cheguei lá, ela falou assim, eu tenho um presente para você. Eu achei que era cueca, achei que era meia, eu achei que era perfume, eu creio que ela não tinha essas coisas. E ela veio com a sacolinha, assim, a sacolinha. E ela veio com um quadro para mim que diz assim, não devemos orar não devemos orar. Não devemos orar até que Deus ouça a nossa voz. Não devemos orar até que Deus ouvir a nossa voz, mas devemos orar até nós podermos ouvir a voz de Deus. E esse quadro ficou na minha cabeça porque é uma verdade. É nós que precisamos ouvir a voz de Deus, porque Ele é dono de toda sabedoria, de todo conhecimento, de todo poder. Ele está em todos os lugares, Ele não é pego surpreso, tudo está aberto, descoberto diante dos olhos deles, nada passa despercebido. Então, irmão, para nós glorificar na oração, nós vamos ter que gastar mais um tempo com Deus. Nós vamos ter que gastar mais um tempo da nossa agenda com Deus. É prostrar e falar, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto eu não sentir a presença. Deus Santo. Enquanto eu não ouvir a voz do Senhor, porque eu necessito ouvir a voz do Senhor. Eu necessito sentir a presença do Senhor. A voz do Senhor me cura, me transforma. A voz do Senhor nos traz ânimo, irmão. A voz de Deus nos traz ânimo. Moisés, irmão, o povo estava em tanto pecado no deserto, tão rebelde no deserto, que Deus falou com Moisés, eu não vou para o seu povo, você pega o seu povo e vai para ele. Vou mandar um anjo para ir com você. Porque se eu for com esse povo, eu vou acabar com esse povo. Eu estou irado com esse povo. Eu estou furioso com esse povo. Minha fúria já chegou no limite com esse povo. E Moisés falou, Senhor, não nos faça sair daqui, se o Senhor não for conosco. O Senhor prometeu que iria conosco. Como é que as outras nações, como é que os outros povos vão compreender que o Senhor está satisfeito comigo e com o teu povo?
A tua presença que nos faz diferente do resto. É a presença de Deus, irmão. Aleluia. É a presença de Deus, é a direção de Deus, é a presença do Espírito Santo que nos faz diferente, é a presença do Espírito Santo que nos trouxe aqui, que nos separou para nós estar aqui. Se não for a presença, se tirar a presença do Espírito Santo, nós vimos um homem natural, nós vimos um homem comum, irmão. Nós somos um homem mundano sem a presença do Espírito Santo, irmão. Nós somos um homem mais infeliz, sabe por quê? Nós já experimentamos. Nós já experimentamos do gozo do Espírito. Se nós perder a comunhão com o Espírito Santo, nós somos o homem mais infeliz da face da terra. Eu costumo dizer que Saul, irmão, foi o homem mais infeliz. Um dos homens mais infelizes foi Saul. Ele sentia a presença do Espírito Santo. Ele era a casa do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Natan colocou a mão na cabeça dele, Samuel colocou a mão na cabeça dele, o Espírito veio e permaneceu nele, e ele ficou cheio do Espírito Santo. Ele não temia nada, porque o Espírito que estava nele era um Espírito de ousadia, um Espírito de poder. Aleluia. Mas ele não deu valor. Ele começou a trilhar os caminhos dele, ele largou os caminhos do Senhor e foi trilhar os caminhos dele. E o Espírito Santo foi tirado. Por isso que ele ficou com medo do gigante. Quem tem o Espírito Santo não tem medo de gigante. Davi pequeno, mas ele estava cheio do Espírito Santo até no tutano, e ele falou: quem eu sei, gigante? Quem eu sei para afrontar o povo de Deus? Quem eu sei para falar do nome do nosso Deus? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, nós precisamos de criar raiz no Senhor. Criar raiz no Senhor. Até nós poder o Senhor nos revelar as coisas, irmão. Até o Senhor poder nos revelar, até o Senhor poder nos abrir os nossos olhos e nos mostrar aquilo que é feito oculto e escondido. Até o Senhor poder falar com nós ouvir a voz dele. Faz assim, hoje você não passa ali não, hoje você vai passar por aqui, hoje você vai pegar para fulano. A Bíblia diz, irmão, de um discípulo de Jesus, que ele estava em certo lugar, o Espírito Santo falou com ele: vai para a estrada. Vai para a estrada que vai para Etiópia. Com pouco que vem o Eunuco. Tem um homem lá para você pregar com ele. E ele foi guiado pelo Espírito Santo. E pregou a palavra para o Eunuco. Ali batizou o Eunuco nas águas. E direção do Espírito Santo. Eu estava lendo ontem que Paulo queria parar numa cidade, mas ele disse que o Espírito Santo não deixou. Ei, papai santo. O Espírito Santo falou: não, meu filho, passa direto. E quando ele dormiu, ele teve um sonho, ele teve uma visão, melhor dizendo, ele teve uma visão que o homem estava na entrada da cidade, no portão da cidade, falando: ó, Glória. pra cá. Aleluia. E ele foi para pregar naquela cidade. Nós temos que andar guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo dá certo. As pessoas vão se converter. Vai ter cura. Vai ter libertação. Vai ter milagre. Tudo guiado pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Então a oração é muito importante na vida do cristão. Jesus, Paulo nos ensinou que nós devemos orar sem cessar. Sem cessar. Orar, jejuar também, consagrar a vida. Vamos consagrar a vida. Não podemos ser um cristão desmartelado, não. Um cristão sem zelo, não. Sem zelo pelas coisas de Deus, não. É tudo que está na palavra que nós temos que seguir a risca essa palavra. Tem crente que é batizado que nunca fez um jejum. Tem crente que não ora. Levanta da cama, mesmo jeito que levanta, vai para o serviço, volta, é assim. Não ora, nem na igreja, nem nada. Chega na igreja, assenta lá no banco, não ora nem nada, irmão. Nós não podemos viver assim. Jesus não nos ensinou assim.
Jesus nos ensinou, os apóstolos também nos ensinou. Ele e João lá ia para a oração das 3 horas da tarde. O povo eles toparam com um homem, um coxo, e pedindo esmola. E ele olhou para aquele homem e falou: não tem nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Lá ia para onde? Para a oração. Ele não ia sentando na beira da rua bater papo com os outros, não. Ele não ia para o boteco, não. Ele não ia nem para o serviço, ele não ia, não. Ele ia para a oração. Para a oração, nós temos que tirar tempo para orar, para a oração, para quebrar algumas cadeias que estão embaraçando a nossa vida, para quebrar alguns principados, alguns príncipes que estão tentando amarrar a nossa vida, porque nós estamos em guerra aqui na terra. Sem oração nós não vencemos. As pessoas, os crentes, os cristãos antigos falam que a oração é a chave da vitória. E é verdade. A oração é a chave da vitória. Porque a oração, a gente tem um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Deus tinha alguns homens íntimos. Enoque diz que andou com Deus. Enoque andava com Deus. Abraão é chamado amigo de Deus. Olha para você ver. Davi é chamado segundo o coração de Deus. Por causa do relacionamento. De conversa e obediência. Conversa e obediência. Conversa e obediência na palavra. Tá bem? Vamos ficar de pé para nós fazer uma oração. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Deus Santo, graças, Pai, nós lhe damos por esse início de ano a qual nós começamos na presença do Senhor. Porque até aqui nos sustentou, até aqui nos ajudou. Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai querido, que as tuas mãos de poder nos alcancem, ó Pai querido, nesse ano, de tal maneira que nós vamos ser como um caniço sacudido pelo vento. Pai querido, Pai amado, que o Espírito Santo nos esforce na tua obra, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai querido, venha nos revelar as coisas que estão ocultas, as coisas que é profunda, oculta, que além dos nossos olhos, que nossos olhos não alcançam, mas que o Senhor conhece todas as coisas. Venha nos revelar o plano do Senhor para nossas vidas. Venha, ó Pai querido, aperfeiçoar, Pai querido, os dons, ó Pai querido, que já está em nós. Venha nos ajudar a nos aperfeiçoar, Pai querido, para a pregação da tua obra, para que a tua obra seja feita com zelo, para que a tua obra, Pai querido, seja feita com precisão na face da terra, porque há almas, ó Pai querido, gemendo, há almas enfermas, há almas, ó Pai querido, pensando em tirar a vida. Por isso nós clamamos, ó Pai querido, pela intercessão divina da parte do Senhor, para que nós podemos ser aperfeiçoado, para que o Senhor, Pai querido, nos coloque no prumo da tua vontade, para que tudo que seja feito de acordo com a vontade do Senhor, Pai Santo e maravilhoso. Nós estamos aqui, Pai. Nós sabemos que nós não estamos preparados e muito menos capacitados, mas nós sabemos que o Senhor pode capacitar, nós sabemos que o Senhor capacita aqueles que o Senhor escolheu, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai querido, coloca, Pai querido, sobre nós as tuas mãos de poder, a tua unção, ó Pai querido, em nome de Jesus, para quebrar o jugo do inimigo, para quebrar, Pai querido, toda fúria, para quebrar, Pai querido, todo impedimento da parte do inimigo, todo cansaço espiritual que seja repreendido, que seja queimado. Pai Santo maravilhoso, eu aplico o sangue do Senhor Jesus do alto da nossa cabeça até as pontas dos nossos pés, porque no sangue do Senhor está a libertação, no sangue do Senhor está a cura, no sangue do Senhor está a vitória, no sangue do Senhor está a salvação da nossa alma. Por isso, ó Pai querido, nós estamos aqui reunidos, ó Pai querido, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até que tem nos ajudado, Senhor. Nós cremos, ó Pai querido, que as tuas mãos, ó Pai querido, que nos sustentam. As tuas mãos, ó Pai querido, que nos sustenta. A tua palavra que nos dá direção. Ó Espírito Santo, maravilhoso, nos visita, Espírito Santo, durante a noite. Fala conosco,
profundo das nossas dúvidas. Nos orienta, Pai querido, acerca do reino. Nos dá estratégia, Pai querido, de guerra aqui na terra. Nos dá estratégia na pregação da Tua palavra. Nos dê sabedoria, Pai querido, para quando nós pegar com autoridade da parte do Senhor, Espírito Santo maravilhoso. Alama Surianda Aragai, Irigina Surianda Cantaramanai. Santo é o Teu nome, Pai querido. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai querido, para que seja feito conforme a vontade do Senhor. Cada criança, Pai querido, congrega aqui. Cada pessoa, Pai querido, que faz parte dessa congregação, Pai querido. Que o Senhor, Pai querido, ilumina nossas mentes, Pai querido. Tira toda a cegueira espiritual, que caia por terra.